Aqui é Márcio Siqueira do site www.marciosiqueira.com.br e hoje estarei aqui para passar algumas dicas de treinamento para você para desenvolver o quadríceps, o músculo da coxa. E no geral, o que eu vou passar aqui hoje servirá para você, mas deve ser analisado também que o que serve para um, provavelmente o que funciona para um pode não funcionar tão bem para outro. Então tem que ser analisado o tempo de treinamento, o sexo, tipo genético da pessoa também, e a dieta que você segue. Uma dieta às vezes que serve para um que tem um tipo genético, por exemplo, ectomorfo, não vai servir para um que tem um tipo genético mesomorfo, e por aí vai. Então aí, nesse caso, eu aconselho a procurar um nutricionista esportivo e procurar uma pessoa responsável também por essa área. Bom, então vamos lá. A musculatura da perna, por ser uma musculatura grande, no geral todo músculo precisa mais ou menos de 48 horas de descanso para o músculo desenvolver. O músculo desenvolve quando ele está descansando, então precisa mais ou menos de respeito a isso, 48 horas de descanso, isso no mínimo. O ideal seria você treinar mais ou menos de 2 vezes por semana, seria mais que o suficiente. Tem atletas olímpicos aí que treinam 1 vez por semana. Eu treino segunda e quinta, 2 vezes por semana. Outra dica importante também: dê preferência a exercícios básicos. Sai um pouco da máquina, procura fazer mais agachamento livre, avanço com peso também, é uma opção boa. O que eu falaria mais também? Uma dica importante também: eu vejo muitos atletas hoje na academia fazer 5, 6 exercícios diferentes para o quadríceps, para a coxa e para bíceps femoral no geral. Eu não indicaria isso, eu indicaria assim, você fazer 2 exercícios seria mais que o suficiente. 2 exercícios, ao invés de você aumentar o número de exercícios, aumenta o número de séries que você for fazer. Por exemplo, você vai fazer hoje agachamento e extensora para vasto lateral e medial. Ao invés de você fazer agachamento, Smith Machine, leg press, pressão de perna e tal, seria melhor, mais aconselhável, você pegar um músculo, atingir o músculo num ângulo só e forçar ele bastante, do que você fazer vários exercícios. Então o indicado seria você fazer o agachamento livre, por exemplo, ao invés de você fazer 3 séries de 8 a 10 repetições, por exemplo, eu prefiro fazer, por a perna ser uma musculatura muito grande, o quadríceps ser uma musculatura grande, eu prefiro fazer série de 8 a 30 repetições. Eu gosto de passar de 30 repetições, mas eu faço até a falha, até a exaustão. Eu indicaria você fazer, por exemplo, agachamento. Ao invés de você fazer 3 séries, você faz, por exemplo, 6 a 7 séries de 8 a 30 repetições. E extensora, num dia de treino. Extensora também de 8 a 30 repetições, até a falha. Se você estiver falhando, por exemplo, a 15 repetições, você vai diminuir a carga para fazer um pouco mais de repetições. Isso também varia pelo tipo genético seu. Se você for um ectomorfo, por exemplo, ectomorfo é aquele tipo genético que tem facilidade para definição, tem carência de massa muscular. Por exemplo, ele é uma pessoa magra, é um ectomorfo, que tem dificuldade para ganho de massa muscular, digamos assim. Então seria mais viável você fazer uma série baixa, por exemplo, até 15 repetições, de 8 a 15 repetições. Agora, se você for um mesomorfo, por exemplo, que tem assim uma facilidade maior para ganho de massa muscular, seria mais indicado você fazer de 15 a 30 repetições. Descanso, igual eu estava falando, é uma coisa importante. O músculo desenvolve quando ele está descansando, então seria mais indicado você cacetar ele mesmo e descansar bastante. Indicado fazer 2 vezes por semana, ou segunda e quinta ou terça e sexta, por exemplo, então um descanso um pouco maior. Outra coisa que deve ser levada em consideração, para mim funciona. Por exemplo, tem gente que faz a parte da frente da perna, o quadríceps, num dia e bíceps femoral no outro. Eu particularmente não gosto muito de fazer, eu prefiro fazer, sei lá, depende da tua vontade. Tem dia que eu faço quadríceps e bíceps femoral e descanso, e no outro dia eu faço só quadríceps ou só bíceps femoral, isso varia também. Nunca deixa o músculo seu acostumar com o tipo de treinamento, por mais difícil que seja o tipo de treinamento que você está seguindo no momento. Se você fazer, suponhamos, está fazendo aí um drop set, o pessoal usa muito fazer drop set, um treinamento pirâmide ou drop set, por exemplo, ou série gigante. Tá, seu treinamento está fodido, está difícil, beleza. Mas se você fazer aquele tipo de treinamento por um determinado período, suponhamos aí de 2 a 3 meses, também isso é variável de atleta para atleta. Mas por mais que você sinta a sua musculatura, mas se você está fazendo aquele tipo de treinamento muito tempo,
você vai estar sentindo a musculatura, vai estar difícil, vai estar fadigando, mas a própria musculatura do seu corpo vai estar acostumada, habituada com aquele tipo de treinamento. E quando isso acontece, o músculo entra numa fase que chama platô. Essa fase platô, a musculatura para de desenvolver, pela própria adaptação muscular daquele tipo de treinamento. Se você faz aquele tipo de treinamento todo dia, o seu músculo acostuma e para de desenvolver, por mais que você esteja sentindo, por mais que seja difícil. Então o indicado seria assim, a cada, sei lá, a cada mês ou a cada 2 meses, no máximo, você está mudando um pouco o seu treinamento, aí, mudando assim a sequência de treinamento, talvez o número de repetições. Uma dica importante também, nunca malha só pesado. Você tem que pegar, por exemplo, até os Mr. Olympia também, esses atletas mais famosos, não malha só pesado. Um dia você vem na academia, malha pesadão mesmo, com série baixa. Outro dia você vem, malha com série mais alta, mas com peso mais leve, mais concentrado. Para o músculo, justamente por isso, para o músculo não adaptar aquele tipo de treinamento, para não adaptar uma forma de estresse só. Aprenda a ouvir a sua musculatura. Por exemplo, você fez um treino na segunda-feira de perna, aquele treino puxado mesmo. Treinou puxado? Na terça-feira está doendo bastante a musculatura da sua perna. Na quarta-feira ainda está doendo bastante, está muito dolorido, você está entrevado, está custando andar, de tão doído que está. Então o indicado seria nesse tempo que a musculatura está dolorida, não mexe na musculatura. Para mim funciona dessa forma, eu acredito que para você também vai funcionar. Quando a sua musculatura está dolorida, tem uma alta concentração de ácido lático na sua musculatura, devido ao estresse causado pelo seu treinamento. Então, quando ela está com aquele ácido lático, quando está dolorido, quer dizer, é um dos indícios que o seu treinamento está funcionando, que é um dos indícios que o seu treinamento está bom. Então, não seria viável você mexer na sua musculatura nesse período. Seria viável você descansar a sua musculatura nesse período. Ela está descansando, ela está recuperando, está reconstruindo as fibras musculares. Então, esse período seria ideal você descansar, aprender a ouvir a musculatura do seu corpo. Não forçar além do limite, que poderia estar até causando alguma lesão. Isso não seria muito bom. Separe dias específicos para treino de perna. Por a perna ser uma musculatura muito grande, exige muito do atleta, exige uma força, um dispêndio de energia muito grande. Então o ideal seria você não treinar a perna com outros grupos musculares. Já vi muitos atletas fazerem isso. Por exemplo, já vi atletas treinarem bíceps, costa e perna no mesmo dia de treinamento. Isso não seria indicado. Por a perna ser uma musculatura grande, vai exigir muito do atleta. Para você ter um treino bom, seria ideal você separar 2 dias da semana para treinos específicos para a perna, específico para os membros inferiores. Isso eu digo, não é bem membros inferiores, seria para quadríceps mesmo, para a perna mesmo, quadríceps, bíceps femorais, para a perna, não para a panturrilha. Panturrilha também, para quem não tem um tipo genético propício a desenvolver panturrilha, seria o ideal você, não digamos assim, você tirar 2 dias específicos para treino de panturrilha, mas seria indicado você treinar a panturrilha primeiro, para depois treinar os outros grupos musculares. Isso para quem tem a panturrilha não muito desenvolvida, que tem dificuldade a desenvolver panturrilha. Então isso seria ideal, você fazer os músculos mais deficientes do seu corpo, que você tem mais dificuldade para desenvolver, você malhar eles primeiro. Isso já foi comprovado cientificamente, que se você pegar um músculo que você é mais difícil de desenvolver e você malhar ele primeiro, você vai desenvolver ele com mais facilidade. Nunca esqueça de fazer aquecimento e alongamento antes do treino de perna ou antes de qualquer treino de qualquer outro grupo muscular. O aquecimento e o alongamento é de suma importância para você não machucar os tendões, ligamentos e nervos da sua perna ou de qualquer outro grupo muscular. O ideal seria você fazer mais ou menos em média de 5 a 10 minutos de aquecimento. O aquecimento pode ser tanto na esteira quanto no próprio exercício que você for fazer, mas desde que seja com peso bem mais leve e com a série alta, para você conseguir aquecer a musculatura primeiro, e sempre nessa sequência, aquecimento primeiro, depois alongamento, e não vice-versa. Você não pode alongar primeiro para depois fazer o aquecimento. Depois de alongado, depois de aquecido e alongado, aí você vai começar a colocar a carga e fazer seu trabalho naturalmente e habitualmente, como é o de costume. Treino intenso. O que eu diria de treino intenso, como eu tinha dito agora há pouco, treino intenso não quer dizer você colocar uma carga muito excessiva. Às vezes você coloca uma carga mais leve, porém você faz um movimento mais amplo, um movimento mais certo, concentra mais na musculatura.
Uma coisa que é muito importante também é consciência muscular. Não adianta nada, por exemplo, você estar ali fazendo braço e acabou de fazer o braço, você nem sentiu aquela musculatura que está sendo trabalhada. Então o ideal seria você estar fazendo braço, tá, concentra bem no bíceps, faz certinho mesmo. E assim é a perna também, assim é qualquer outro grupo muscular do corpo. Você está trabalhando aquela musculatura, concentra bem naquela musculatura que você está trabalhando. Bom, então é isso aí. Quer saber de mais dicas, quer aprender alguma coisa a mais sobre treinamento, eu vou colocar também um pedacinho aqui do vídeo que a gente fez na academia hoje do meu treinamento de perna, para vocês verem como que é mais ou menos. Fiz hoje 3 exercícios para 3 grupos musculares específicos. Acesse o site www.marciosiqueira.com.br e veja dicas aí de musculação, dicas de nutrição. E toda semana eu vou estar postando novos vídeos aí pra vocês. E acompanhe o treinamento aí, pra você que quer desenvolver. Eu vou estar desvendando aí esse universo do fisiculturismo pra você aprender todas as dicas aí de como ser um fisiculturista. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds with the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth. Now everybody giving them guest spots. His stocks through the roof. I heard he fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire. And Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top for the fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cockpit type. Women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches the key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous. Without even trying, how do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Talk Beer, Machine Shop. You ready? Let's go. Yeah.
For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him.